qual que é um dos escritórios mais fodas que eu posso trabalhar. Tem vários mundos de arquitetura, mas dentro daquilo que eu gostava como arquitetura, eu olhava pra frente e falava, tá, agora eu vou pra onde? Mas a compensação financeira, eu imagino que no Curras não seja muito diferente do que é o cenário do Brasil, guardados as devidas proporções. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as expectativas que a gente tinha quando a gente era estudante de arquitetura ou recém-formado e o que de fato aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, quais expectativas foram atendidas e quais foram frustradas para a nossa vida hoje. Essa é uma pergunta que saiu na minha caixinha de perguntas, que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, né? Quem tá formando agora olha para daqui a 5, 10 anos, às vezes tem muita certeza do que quer, às vezes não tem nenhuma certeza do que quer, então é por isso que a gente está trazendo esse vídeo e serve como se a gente do futuro estivesse falando pra gente do passado, né? Sim. E aí eu acho que vale a pena você começar, Gabi. Quais eram suas expectativas quando você se formou e hoje, assim? Quais são as diferenças? Naquela época eu queria dominar o mundo, eu queria ser um macaco louco. Hoje é o dia em que eu, macaco louco, serei o rei do planeta dos macacos! Fazer uma grande revolução, queria ser a arquiteta mais reconhecida da história da humanidade. Mas falando sério, eu tinha desejos muito ambiciosos. Quando eu tava na faculdade e eu estagiei no ISAE, eu lembro que eu entrei na faculdade e na época eu namorava um outro arquiteto que tava na mesma faculdade que eu, mas ele tava alguns anos na frente. E eu falei pra ele assim, no primeiro ano, eu falei, qual que é um dos escritórios mais fodas que eu posso trabalhar? Humildade eu não preciso nem falar, porque transparece no meu rosto. Aí ele falou, eu acho que o auge no Brasil é você trabalhar no ISAE ou no Márcio. Eu falei, então eu vou fazer isso até o final da faculdade. Márcio, pra quem não sabe, é o Márcio Kogan, o MK27. Isso, obrigada. E aí, eu tinha muito claro, então quando eu entrei na faculdade eu tinha o objetivo de que eu quero trabalhar num desses escritórios. E aí, quando eu cheguei no ISAE, que foi meu último estágio, quando eu me formei, eu tava saindo do ISAE, eu lembro que eu pensava qual o próximo passo pra mim era o escritório mais foda no mundo. Então eu queria muito trabalhar no Curras. E esse era o meu sonho, e eu pensava, na época eu não tinha nenhuma condição financeira de fazer um curso fora, um mestrado, nem de passar um tempo fora ou ter qualquer experiência que pudesse me ajudar a de fato conseguir morar na Europa e trabalhar nesse escritório. Então eu tinha noção de que se eu quisesse isso eu ia ter que fazer um esforço grande, mas era um desejo que eu tinha, assim, de eu abrir o meu próprio escritório e ficar multimilionária fazendo arquitetura, ou eu trabalhar no Curras. Então assim, esses eram meus desejos. E aí eu tava me formando na FAUSP e eu já tinha participado de alguns projetos na Metro, com Paulo Mendes da Rocha. Na época também a gente tava com um projeto junto com o OMA, então eu tava com algum contato, ainda que mínimo assim, mas com o Shohei, que é o cara que toca o OMA de Nova York. E aí, como alguém que tava se formando, pra mim eu já tava no supra-sumo, talvez, dos Star Architects, porque era muito interessante. Sim. Que ao longo da faculdade sempre tem aquelas apresentações de projeto em grupo e tal. Eu lembro muito claramente, assim, a partir de algum momento, os nossos colegas, né, que iam apresentar lá as matérias de projeto, estavam usando como referência os projetos que eu estava participando naquele momento. Então era muito interessante, assim, ver colega num projeto, sei lá, para fazer um museu, abrir, usei como referência esse projeto. Eu olhava lá e falava, nossa, eu ajudei a montar esse 3D, eu que finalizei eu que coloquei essa pessoinha nessa imagem, eu ajudei no estudo preliminar, enfim. Então, para mim, eu já tinha, de alguma forma, e a gente sabe que existem vários mundos de arquitetura, né? Tem um mundo mais acadêmico, tem um mundo do luxo, tem vários mundos de arquitetura, mas dentro daquilo que eu gostava como arquitetura, eu olhava pra frente e falava, tá, agora eu vou pra onde? Já trabalhei com o Paulo Mendes da Rocha, já tô tendo esses contatos com os Star Architects do estrangeiro, enfim. Em outro escritório eu tive oportunidade de participar de um pouquinho de projeto que ia ser desenvolvido com a Zaha Hadid. Só que ao mesmo tempo que era muito legal, porque o nome estava circulando por aí, ainda que um nomezinho de rodapé, mas eu estava fazendo parte de equipe de projetos que estavam com muita visibilidade no Brasil e que estavam saindo em publicações estrangeiras. Quando você começa a falar de salário, quando você começa a falar de perspectiva de vida, assim, não era
muito otimista. A gente sabe que essa profissão ela é muito difícil. Então eu já estava um pouco, não desiludido, mas um pouco... Pé no chão. Mais pé no chão, tá? Que legal que eu tô participando ainda aqui com uma participação, obviamente não como arquiteto sênior, mas enfim, eu já estava um pouco inserido nesse mundo. Mas e aí, o que eu faço com isso? Será que eu conseguiria me manter com isso? Ou se eu não conseguisse me manter com isso, o que eu precisava fazer? Então, o momento da minha faculdade foi um pouco esse, não desencantamento, mas esse questionamento. Então, tinha projetos até secretos que eram desenvolvidos nesses escritórios que eu não poderia nem contar para ninguém. Você assinou em algum momento um NDA? Para quem não sabe, NDA é NDA, né? Non-Disclosure Agreement, que é basicamente um contrato de confidencialidade. Não. Não assinou. Não assinei, mas eu não tô falando de tudo muito abertamente aqui, porque também é uma questão de etiqueta. Você não assinou, mas sim, mas você tem noção. Enfim, é uma questão de etiqueta. Mas pra mim tava nesse momento de inflexão, de vendo colegas já desistindo da profissão, ou colegas indo para cargos públicos, trabalhar em prefeitura, outros que já estavam se aventurando em abrir escritórios, e outros que estavam indo pro mundo Kogan, Isai, ou indo pro mundo MMBB, Uno Arquitetos, Metro Arquitetos, que é onde eu tava, enfim. Eu tava nesse ponto de inflexão de olhar e falar, legal, do ponto de vista de arquitetura, cheguei onde eu acho que eu poderia chegar para aquela fase, mas e aí, o que tem pra frente? E se daria pra olhar pro futuro e pensar, nossa, eu acho que eu consigo ter uma vida confortável com isso. Eu acho que tem uma diferença muito grande da época que a gente se formou, mesmo tendo sido momentos diferentes do que hoje em dia, porque quando eu me formei, e você também, não existiam arquitetos famosos nas redes sociais. Isso não era uma realidade. Isso estava começando. Eu me formei em 2019. Eu não lembro se já tinha canal de arquitetura. Eu lembro que já existia o Architecture Hunter, mas era só uma página ali no Instagram. Não tinha YouTube. Não tinha gente... Tinham vídeos de arquitetura, mas eram vídeos de tour. Tinha uns vídeos mais artísticos, tanto do Isai quanto do Márcio Kogan. Então, era um cenário totalmente diferente. Não tinham tantos escritórios como a gente vê hoje nas redes sociais. Então isso não fazia parte do nosso vocabulário. E acho importante dizer isso porque é completamente diferente de hoje em dia, de alguém que está se formando ou recém-formou. Isso implica que pra gente, os arquitetos que a gente admiravam eram figuras silenciosas, né? Era foto que você via de uma forma muito discreta, numa entrevista de jornal ou numa entrevista de revista que raramente aparecia numa palestra. Ou os livros, né? Ou os livros, e hoje, né, de uns 5, 10 anos pra cá, existe essa figura do arquiteto meio celebridade de internet que é acessível. E ninguém mais lê. Você sabe a piada que ele ri, o que ela ri, você sabe qual que é a personalidade dela. Pra gente, essas figuras que a gente admirava era só através de textos, uma foto, e eram figuras muito silenciosas. Eu não conseguia imaginar qual que era o senso de humor, por exemplo, do Kogan ou do Isai. E hoje vocês estão me vendo aqui, vocês sabem as coisas que eu rio, as coisas que eu não rio. Então o relacionamento desses degraus, né, de quem estava na frente ou de quem a gente considerava bem sucedido, era muito diferente do que vocês têm aqui hoje. Eu acho que a internet trouxe um degrau intermediário também, né, porque tem mais proximidade e dá pra ver que tem pessoas em todos os momentos da carreira, né, tem gente que tá na internet, que tem um escritório muito mais consolidado, tem gente que tá começando, mas que já tem uma rede social super ativa e já é reconhecido. A gente não conseguia ter essa visibilidade, né? Ou a pessoa era muito bem sucedida, ou era um 8 ou 80, exatamente. Que tava tentando entender o que estava acontecendo. Sim. Eu acho que pra mim, os meus desejos e as minhas ambições estavam muito nesse lugar da fantasia do que era o arquiteto estrela. Também, a mesma coisa que você. Eu me sentia já... eu já tinha muita noção de que era muito especial ter a experiência no Isai. Lá eu tinha contato com projetos muito legais e muito fora da normalidade em comparação com os meus amigos que estavam na mesma faculdade que eu, que tinham a mesma formação, que a gente estava lá no bar na entrega de projeto todo dia junto, mas tinha eu e mais 2 amigos trabalhando no Isai, e a gente sabia que ali era um mundinho especial, assim. Então eu já queria o próximo degrau daquele mundinho especial, eu não queria voltar atrás, sabe? Mas ao mesmo tempo eu lembro que assim, eu queria
queria conhecer o escritório do Aravena, que tinha acabado de ganhar o Pritzker. Então o Pritzker era a referência. E eu acho que eu ainda não tinha muita noção, eu não pensava muito sobre a questão financeira. Na minha imaginação, esses escritórios grandes, esses escritórios que ganham Pritzker, era todo mundo muito bem sucedido financeiramente. E hoje eu vejo que não é a realidade, que não é como uma outra área de, por exemplo, advocacia ou medicina, ou enfim, ou áreas, mercado financeiro, programadores, que você tem grandes empresas e que as grandes empresas vão pagar muito, vão dar muitos benefícios e que você consegue se aposentar rápido com aquele dinheiro além do prestígio. Na arquitetura, esses escritórios de gente famosa são, na verdade, muito mais o prestígio e a oportunidade e a experiência de estar em projetos muito únicos e muito especiais, mas a compensação financeira, eu imagino que no Curras não seja muito diferente do que é o cenário do Brasil, guardadas as devidas proporções. E essa parte é muito frustrante, né? Porque não sei se você também enxergava dessa forma, mas eu olhava e falava, nossa, para essa fase de vida que eu tenho, eu mais ou menos cheguei onde eu acho que daria para chegar. Só que aí você começa a sair, você sai para jantar com seus amigos de colégio, que foram para o mercado financeiro, foi para advocacia, foi para empregos tradicionais e que estão em empresas que às vezes nem são as empresas líder, top of mind, mas que já tá lá pensando em comprar um apartamento, já comprou o carro, já consegue viajar com alguma frequência para fora, e você fala, nossa, eu mais ou menos me olhando como uma pessoa que chegou onde daria para chegar nessa fase de vida, eu não tô nem perto de conseguir essas coisas. Mesmo então, tendo ido muito longe dentro dos limites, né? Dentro dos limites. Sim, eu senti a mesma coisa. Então, eu lembro. qual que é a perspectiva que a gente tem pro futuro, né? E eu lembro disso muito claramente porque eu fiz estágio e o meu estágio pagava mais do que todos os outros estágios dos meus colegas, só que ele era menos da metade do que uma amiga minha advogada que estagiava ganhava. Então eu já tinha essa referência de que para arquitetura eu estava no auge, onde pagava-se melhor, onde se faziam os projetos mais interessantes, onde a relação de trabalho era mais saudável, inclusive, de não ter um trabalho que era tão explorado. Eu não era explorada em horas, nem atividades, nem nada, era uma relação de trabalho super bacana, mas mesmo estando no auge, ainda era muito discrepante de outras áreas, de outras profissões. E aí, pra mim, né, então, voltando ali na pergunta de qual era a expectativa e qual foi a realidade, eu sou uma pessoa muito ambiciosa e também muito acelerada. Eu acho que é um ponto fora da curva. Acho que as pessoas, de maneira geral, elas são mais calmas do que eu e mais pacientes do que eu. Eu não tenho muita paciência. E aí, dado que eu não tenho muita paciência, a realidade foi que eu fui me movendo muito rápido dentro desse cenário que eu encontrei. E aí, por isso, eu acabei saindo da arquitetura, e eu falo disso muito detalhadamente num vídeo que tem sobre transição de carreira, que eu explico tudo o que aconteceu e os porquês e o que aconteceu na minha vida pessoal que também impactou na decisão, mas eu fui atrás de ganhar dinheiro, e aí, conquistada essa autonomia financeira, agora eu voltei a tá dentro dessa bolha da arquitetura dessa forma, trabalhando com estratégia de marketing. E isso foi muito intencional porque eu amo arquitetura, eu não deixei em nenhum momento de gostar da profissão, mas a minha vontade então como é que eu vou ajudar as pessoas a ganharem mais nessa profissão, a terem mais sucesso nessa profissão, a terem mais pé no chão, a olharem para a realidade, entenderem as dificuldades, mas também superarem, porque eu acredito que a internet, diferente de quando a gente se formou hoje em dia, é uma ferramenta muito mais poderosa para realmente melhorar as qualidades e as condições de trabalho dos arquitetos, especialmente recém-formados. Então eu olhei para isso e falei, tá, agora eu vou voltar aqui, mas já com um respaldo financeiro que eu construí de outra forma. Então esse foi o movimento, e eu não esperava de jeito nenhum. Meus amigos até brincam que eu fui a pessoa menos provável a largar a arquitetura, porque eu era a mais nerd da sala, assim, tipo, pessoa que se empenhava nos trabalhos, que se entregava, que era fãzaça de arquitetura e, tipo, defendia e tal, e de repente essa pessoa fugiu do personagem, sabe? No meu caso, o questionamento que eu tinha virou ação. Então, assim, o tipo de arquitetura que eu tava sendo, onde eu estava sendo moldado, que é essa coisa dos Star Architects, era o tipo de arquitetura que eu achava legal, era o tipo de discussão que eu achava interessante, a discussão acadêmica, a discussão que vai pro Pritzker, mas eu via que os arquitetos que de fato pareciam que
tinha uma qualidade de vida melhor era o arquiteto que, sei lá, estava frequentando Shopping D&D, ou que estava saindo na época na revista Caras, ou mesmo eventos como Casa Cor. Eram dois mundos completamente diferentes. E sem entrar em senso de julgamento, era a arquitetura que eu acreditava, e ainda acredito que seja mais legal na época. E aí o que eu vi na época é que alguma coisa eu precisava fazer diferente. Porque eu vi as pessoas que estavam nesse caminho formadas 5 anos na frente que eu, 10 anos na frente que eu, que tinham um padrão de vida muito precário ainda, para a fase de vida que a pessoa poderia ter. Então eu comecei a passar por várias empresas e apostar nessa parte da comunicação, entendendo que só valorizando e mostrando o valor dessa arquitetura que eu acredito que talvez eu consiga ter uma perspectiva melhor de trabalho, de remuneração no futuro, mas eu nunca imaginava que em um dia eu viraria influenciador, que eu teria quase 100 mil seguidores, bateria milhões de visualizações no mês e que chegaria a fazer publicidade para grandes marcas. É uma coisa que eu, o Bruno do passado, olharia com um olhar muito torto. E hoje eu acho legal, acho muito interessante conhecer não só fazer as parcerias com as marcas, mas fazendo as parcerias com as marcas você começa a entender mais sobre o produto, dar valor para coisas que eu não dava, entender a diferença de cada marca, qual marca é melhor que outra, em quais produtos, em quais aspectos, entender também essa vocação de comunicador, essa vocação que muitas pessoas enxergam em mim como uma pessoa didática, que consegue ensinar mesmo não sendo a minha intenção. A minha intenção nunca foi ensinar, a minha intenção sempre foi atrair clientes, mas de lambuja... Você virou professor influenciador por acaso. De lambuja acabou que as pessoas me enxergam dessa forma e tá tudo bem. Então, assim, tem esse lado da internet que, querendo ou não, eu olho como um sucesso não planejado. As coisas acabaram acontecendo dessa forma, a influência, os cursos, mas também eu nunca imaginaria que aos 30 e tantos anos, 36 na época, hoje eu tô com quase 38, eu assinaria um prédio com meu colega que fez estágio comigo dos mesmos escritórios, o Felipe Fux, que a gente fez um prédio no centro de São Paulo, a gente fez um prédio numa área nobre em Porto Alegre, fez 2 retrofits numa área nobre em Porto Alegre. Quantos arquitetos abaixo de 40 você conhece que fizeram prédios ainda mais em regiões importantes de cada cidade, né? Então, olhando para o Bruno do passado, olharia para o Bruno do futuro falando, nossa, que legal que você chegou aí, apesar de olhar torto para algumas questões como a influência e a publicidade, mas o Bruno do presente, olhando para o Bruno do passado, eu acho que também tem esse descolamento. O que a gente está trazendo aqui, eu acho que a intenção disso é para falar que você tem incertezas, você pode ter certeza, você pode ter perspectivas, mas a vida acontece de uma outra forma, né? E eu acho isso muito legal e é uma coisa que eu aprendi no meu processo de terapia, que as pessoas que pensam muito, geralmente, e são ansiosas, que é o meu caso, são pessoas que ficam tentando ter controle das coisas. Então eu tentava, quando eu tava na faculdade, quando eu fui recém-formada, eu queria acertar a todo custo. E eu queria chegar naqueles lugares, eu queria fazer aquelas coisas que eu imaginei. E aí essas pessoas tendem a cair no erro de não aceitar que a vida pode ser mais interessante do que você imaginou. Você acha que a sua imaginação, que o que tá no seu pensamento é o limite, né? Então você acha que só dá pra ir até onde o seu pensamento vai. Mas a vida surpreende muito. E essas surpresas costumam ser positivas. Porque hoje eu acho a minha trajetória muito mais interessante do que essa trajetória que eu pintei ali na época da faculdade, mesmo que eu já fosse muito ambiciosa. Mas eu acho que o que torna a minha trajetória mais interessante é que ela fugiu dessa coisa linear, assim, dessa coisa óbvia. Ela ganhou mais camadas, ela ganhou mais profundidade. E aí, você tava falando, eu lembrei, no meio disso eu lancei um livro que tem a ver com arquitetura, apesar de ser um livro de escrita, né, uma coisa assim que não é um livro técnico de arquitetura, é um livro de contos, mas tem a ver com arquitetura, porque eu levei um mapa para dentro do livro. Eu fiz uma cadeira junto com 2 outros colegas arquitetos. Eu não imaginava que eu teria uma cadeira à venda numa marca com 30 anos. E eu tinha com, sei lá, nem lembro quando foi, mas acho que era 27. Então foram coisas que foram acontecendo muito especiais. Eu acho que a gente tem um recorte de privilégio já de estar em São Paulo, de ter feito, os 2 fizeram faculdades muito reconhecidas, a gente trabalhou em lugares muito legais, então isso colocou a gente já num lugar muito privilegiado, mas
dentro disso, eu acho que a gente foi vivendo e estando aberto para as oportunidades, que eu acho que é um ponto que a gente tem em comum. E aí, quando você estava falando dessa questão do preconceito com a influência e com a publicidade, é uma coisa que eu vejo muito, até conversando com amigos, com colegas, com pessoas que são super legais e queridas, mas eu vejo que existe muito esse preconceito. E eu acho importante trazer esse ponto aqui, que é para lembrar que a publicidade, o seu trabalho de influência, ele sustenta também o seu trabalho de arquitetura. O meu trabalho de marketing e de estrategista, ele tá sustentando eu estar aqui fazendo um vídeo com qualidade para vocês. E isso é muito legal. Então a gente às vezes precisa lembrar que tem gente que vai ter já o dinheiro ganho para poder fazer só projeto legal e bonito a vida toda, porque não precisa pagar as contas. Mas quem precisa pagar as contas, eu e o Bruno, a gente às vezes precisa fazer uma coisa que não necessariamente parece uma ideia tão sedutora, porque ela foge do plano romântico do que era o ideal de ser um arquiteto, mas na prática ela viabiliza projetos muito legais que não necessariamente precisam ser rentáveis, né? E eu acho que isso é um pouco de maturidade também, de aceitar que você não vai fazer só o que você sonhou o tempo todo, porque a vida não é assim. E a gente aqui tá falando como duas pessoas que amam a arquitetura e de alguma forma militam por uma arquitetura de qualidade, Sim. que não seja a arquitetura só do bonito e do funcional. Ao mesmo tempo, tem muitos colegas nossos que também amavam a arquitetura, mas a forma como elas acharam mais saudável lidar com a arquitetura é deixar esse peso, esse tamanho que a arquitetura ocupa na vida de cada um menor, ir para um cargo público, ter mais estabilidade. Não é que a pessoa largou a arquitetura, não é que a pessoa parou de acompanhar as publicações ou conseguir apreciar um bom projeto, acompanhar os prêmios Pritzker, enfim, todas essas coisas. Mas também existe esse outro caminho. A arquitetura não precisa ser tudo isso. A arquitetura pode ser só sua profissão, que você vai trabalhar, por exemplo, numa franquia, fazendo projeto para alguma marca de farmácia, enfim, e também tá tudo certo. Isso ainda é uma arquitetura, isso daí ainda é um bom serviço a ser feito. Eu acho que é também deixar claro que você não dá certo. Eu acho o meu pensamento de estudante de que dar certo era trabalhar no Curras, era trabalhar só pro Isai, pro Márcio Kogan, para grandes nomes da arquitetura brasileira ou mundial. Eu acho que era uma visão limitada, porque sim, isso é muito legal. Eu não tô dizendo que não é legal, é muito legal, mas eu acho que tem várias outras formas de fazer arquitetura que são legais e que são importantes. E é importante ter gente apaixonada em todos os setores. Eu conheço pessoas super apaixonadas por arquitetura que estão trabalhando em órgão público. E lá é muito bom que tenha, porque tem que ter mesmo a pessoa que vai olhar com cuidado, que vai olhar com carinho para pensar o projeto do banheiro que você vai usar no parque quando você for no final de semana correr, entendeu? Então é isso que eu acho que a gente erra um pouco quando a gente é estudante ou recém-formado, de idealizar, de fantasiar, mas de esquecer que a vida real é muito mais plural e que existem N formas de você fazer arquitetura, amar arquitetura, ser um bom arquiteto e colaborar com a classe, colaborar com a profissão, que não o jeito óbvio, a receitinha de bolo ou esse sonho de princesa de trabalhar num Star Architect. Da mesma forma que existem muitos tipos de arquitetura, existem muitas formas de dar certo fazendo arquitetura. É por isso que a gente está trazendo esses conteúdos para vocês, para que a gente ajude a cada um de vocês encontrar o seu próprio caminho dentro da arquitetura e dar certo dentro daquilo que é a taxa de sucesso ou significado de sucesso para cada um. E aí, o que você achava que era a métrica de sucesso máxima ou o grande sonho quando você era estudante ou recém-formado, ou se você é agora estudante ou recém-formado, e se você já tem mais um tempo de estrada, o que mudou aí? O que você sente que foi a ruptura ou não? Você realmente seguiu ali o que você desejava na faculdade, recém-formado, hoje em dia, 10 anos depois, você tá aí nesse lugar? Conta pra gente aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. E comenta aqui também onde você almeja chegar pra gente ajudar vocês chegarem nesses lugares. Boa. Até o próximo vídeo.